A revolta dos filhos do regime, o nosso maio de 68. Em 2022, cumpriram-se 60 anos do dia 11 de maio de 1962, o dia em que cerca de 1000 estudantes, no auge da crise académica, foram detidos em Lisboa, na cidade universitária. Tratou-se da maior operação policial da ditadura, que durou de 1926 a 1974. Um acontecimento que, pela sua importância, singularidade, dimensão e repercussões, não só abalou o regime. Nos dias seguintes, escandalizados, os principais jornais internacionais falaram sobre o assunto, como marcou o despertar político de toda uma geração. Polícias de metralhadora na mão, correndo atrás de rapazes e raparigas, estas em muito menor número. Jovens estudantes universitários, quase todos oriundos da burguesia, filhos e filhas de professores, médicos, advogados, oficiais do exército, médios e altos funcionários, bem próximos do regime e que tradicionalmente formavam a sua base social de apoio. A polícia descarregando nestes com inaudita violência, uma coisa nunca vista. À escala portuguesa e atendendo às circunstâncias que eram, à época, as nossas, configurou uma espécie de maio de 68 avant la lettre, antes do próprio maio de 68, porque este aconteceu em 62. Parecia um cenário de guerra. A polícia espancou e prendeu estudantes, ocupou instalações universitárias e cantinas, agindo com violentíssima repressão. As dezenas de carrinhas da polícia de choque estacionadas no Campo Grande não chegaram para levar tantos jovens. Foi preciso mandar vir autocarros da Carris para transportar aquela gente toda. Já arraiava o sol quando se deu por concluída a detenção em massa. Elas, cerca de 90 raparigas, foram levadas para os calabouços do Governo Civil e daí para a sede da PIDE, na rua António Maria Cardoso, ao Chiado, de onde acabariam por ser libertadas de madrugada, depois de identificadas e interrogadas. Eles, mandados para o quartel da Polícia de Choque de Oeiras, onde passaram todo o dia amontoados no imenso pátio, à Torreira do Sol, até vir a ordem de soltura para a maior parte e a ordem de transferência de 71 deles, os reincidentes, os considerados perigosos e os cabecilhas, para a prisão de Caxias, onde permaneceram cerca de uma semana. Todos jovens, rapazes e raparigas, muito novinhos, adolescentes. Contudo, o castigo não ficaria por aí. Sem apelo nem agravo, quase 200 de estudantes acabariam suspensos das escolas que frequentavam ou mesmo proibidos de se matricularem em qualquer universidade nacional por um período de até 8 anos. Tudo isto, por mais estranho que hoje nos pareça, com uma comunicação social fortemente censurada, na paz podre em que se vivia, raramente chegava ao conhecimento dos portugueses, sobretudo dos que viviam fora da capital. E quando chegava, chegava muito adulterado, de maneira que a população quase que nem se apercebia do que se passava. Isso ainda terá contribuído mais para a revolta dos jovens, a quem o regime se referia nos média como uma minoria subversiva e antipatriótica, dando a entender que não tinham eco nem apoio entre a generalidade dos estudantes. A tomada de consciência da censura, de viverem no regime ditatorial. Os jovens tomaram esta consciência. Aparentemente a ditadura ganhara esta batalha, mas na verdade perdeu a juventude. E perdendo a juventude, perdeu o futuro. A partir daí, o movimento estudantil nunca mais parou na sua contestação, passando a constituir-se como uma das grandes e principais forças da oposição antifascista. Tudo começara cerca de 2 meses antes. Aquela noite fora o culminar da crise que iniciara em março, quando o regime proibiu, de véspera, as comemorações do Dia do Estudante, agendadas para 23 a 25 de março. Do programa dos festejos constavam um colóquio, um festival desportivo, um sarau cultural e um jantar de confraternização. Tudo aparentemente pacífico.
e à imagem dos anos anteriores, portanto, nada de anormal. Porém, algo mudara. Em fevereiro, vários dirigentes associativos das universidades de Lisboa, Porto e Coimbra, as únicas então existentes no país, tinham decidido criar uma União Nacional dos Estudantes Portugueses e anunciaram que se iriam bater vigorosamente pela autonomia universitária e contra o Decreto-Lei 40.900, que limitava fortemente a atuação das associações de estudantes. Acontece que no Portugal amordaçado desse tempo, tudo isto foi considerado pelo regime como uma ameaça, uma afronta. Cumprindo ordens superiores, a polícia de choque ocupou a cidade universitária. Os estudantes reagiram, protestando junto de Marcelo Caetano, reitor da Universidade Clássica, tentando convencê-lo a interceder junto do governo e convocando um plenário no estádio universitário. Entre eles, um jovem ruivo e sardento, então finalista de Direito, dirigente associativo estudantil e líder da reunião Inter-Associações, RIA, ativista de esquerda, opositor do Estado Novo, considerado um dos principais instigadores do protesto, o rapaz que viria a ser Presidente da República, Jorge Sampaio. Com atenção ao rubro, a polícia, incumbida de desmobilizar os jovens, começou a bater a eito. Em repúdio pelos acontecimentos, os estudantes marcaram 2 dias de greve às aulas, a que chamaram luto académico, uma vez que a palavra greve era proibida. Perante a adesão maciça ao protesto, Manuel Lopes de Almeida, o ministro da Educação da época, acabou por autorizar as comemorações do Dia do Estudante, remarcadas para o primeiro fim de semana de abril. Todavia, Salazar não só não achou piada nenhuma àqueles atrevimentos dos juvenis, como à cedência do seu subordinado, o ministro da Educação. Apanhando todos de surpresa, mandou publicar uma nota oficiosa proibindo as celebrações. Sentindo-se desautorizado, num golpe político inteligente, Marcelo Caetano, defensor da autonomia universitária, em solidariedade com os estudantes, apresentou a sua demissão. Caetano possuía um entendimento muito hipócrita sobre a questão. Acreditava no modelo de universidade com mestres e alunos em fraterno entendimento. Isto, claro, desde que os primeiros, os alunos, decidissem, os professores, decidissem e os segundos, os alunos, concordassem. Os jovens decepcionados, revoltados, intensificaram a sua luta, reagindo ao longo de todo o mês de abril, com greves às aulas, plenários, protestos, uma rede clandestina de escrita, cópia e distribuição de comunicados, uma manifestação no Campo Santana, frente ao Ministério da Educação, que acabou novamente com uma violenta carga policial. Tudo isto porque era expectável, sempre com a intensa vigília e repressão da PIDE, a Polícia Política de Salazar. Perante o crescimento dos protestos, o governo radicalizou a sua ação, decretando a suspensão das direções de todas as associações de estudantes e proibindo as suas atividades. Ainda assim, por essa altura, os jovens conseguiram mobilizar o apoio de um grupo de mais de 100 intelectuais, onde destacavam nomes como Aquilino Ribeiro, Alves Redol, Ferreira de Castro, Cardoso Pires, Mário Cesarini ou Orlando Costa, que assinaram um manifesto em solidariedade para com a sua luta e contra a violência com que estava a ser reprimida. O governo, sem se deixar intimidar, ao invés de diminuir, intensificou as suas investidas. Do mesmo modo, do lado dos estudantes, a luta e a resistência acentuou-se. Foi nesse contexto, com as duas partes em conflito, extremadas, que se chegou a 11 de maio, a gigantesca e violentíssima operação policial que levou à prisão de cerca de 1 milhar de jovens, o nosso maio de 68. Gratidão, fique bem, até à próxima.